Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula do Estúdio Pirata. Hoje é Photoshop CS6 e é mais uma da nossa série do treinamento básico. Esse é o sexto vídeo da série e é só você clicar aí embaixo que você vai ver a nossa lista de reprodução ou ir lá no canal que tá direitinho todos os vídeos de treinamento básico para você que está começando no Photoshop. E hoje é sobre as ferramentas básicas. Toda essa barra de ferramenta aqui, que são as ferramentas de longe, são as mais usadas do Photoshop. E a gente já aprendeu sobre camadas, já aprendemos como salvar os seus arquivos em diversos formatos, já aprendemos sobre as máscaras, já aprendemos várias coisas e agora é hora de poder utilizar as ferramentas para realmente fazer as mudanças nas suas imagens e outras coisas também. Eu peguei uma foto aleatória aqui desses pandas bonitinhos, né? E eu vou passar basicamente por todas as ferramentas que são as mais usadas no Photoshop. Certo? Porque muitas dessas ferramentas aqui não são tão usadas assim. Vocês vão entender conforme for passando, ok? Bom, então vamos começar. A primeira ferramenta é a ferramenta Mover. Ela é uma das poucas que só tem ela, que não tem nenhuma outra dentro dela. E ela serve para mover suas imagens. Eu vou criar uma camada extra aqui, só para deixar embaixo, para a gente ter mais um parâmetro aqui. E a ferramenta Mover, ela simplesmente move a sua imagem, né? Ela move e altera o tamanho da sua imagem. Você pode ver por esses pontos aqui que nós podemos alterar o tamanho da imagem que você tiver. Não só a imagem, mas de absolutamente qualquer coisa que você inserir dentro do Photoshop, você pode alterar o tamanho com a ferramenta Mover. Mas, para aparecer esses quadradinhos aqui, você tem que estar marcada essa caixa, ó, mostrar controle de transformação. E aí você vai diminuir. Isso aí todo mundo sabe, né? Como que nem qualquer lugar de mexer em imagem, você mexe desse jeito, da maneira que você achar melhor. Tem um detalhe na hora de mover o tamanho da sua imagem. Você tem que escolher para aplicar a transformação. Quando você termina o novo aplicar. Se você apertar o Shift enquanto você puxa aqui, ela vai descer proporcionalmente, ok? Isso é importante, porque às vezes você quer diminuir o tamanho da sua imagem da maneira proporcional, certo? Então é importante que essa questão do Shift, não esqueçam. Ferramenta Mover é provavelmente não, sei lá, é uma das ferramentas mais usadas, não tem jeito mesmo. Bom, vamos partir para a segunda ferramenta, que já começa aí, daqui até as três próximas ferramentas são ferramentas de seleção, certo? Que você utiliza para selecionar imagens e fazer outro tipo de coisa. E nós temos aqui o letreiro retangular, elíptico, linha única e coluna única. Eu só vou mostrar o letreiro retangular porque os outros são exatamente a mesma coisa, só que em formatos diferentes. Vou pegar aqui o letreiro retangular. E é basicamente isso, você clica e arrasta, você vai fazer uma seleção, como você pode ver aqui. E aí na seleção, você pode fazer diversas coisas na seleção. Se você for pintar aqui, você só vai pintar dentro da seleção, mesmo que você pode fazer o que você quiser, mas só vai ficar aqui dentro. Você pode cortar um pedaço dessa imagem, se você quiser. Ó, vou marcar aqui no meio dos pandas e vou apertar Ctrl J para copiar a camada. Vocês podem ver aqui que copiou. Mas quando você copia a camada e tem uma seleção, ela só copia o que você selecionou. Então, o letreiro retangular é excelente para coisas poligonais, né, em retângulo ou em quadrado. Porque, novamente, que nem a ferramenta Mover, se você apertar o Shift, quando estiver utilizando ela, você faz um quadrado perfeito, certo? E aí, dependendo do que você tem, você pode utilizar. Essa ferramenta também é muito usada. Dá para fazer borda com ela, dá para fazer seleções, cortes e tal. Ela é excelente, até porque ela é reta e corta da maneira bem homogênea. É muito boa a ferramenta também. Lembrando que esse tutorial aqui eu vou passar meio que o básico por cada uma das ferramentas. E cada uma tem certas coisas a se explorar. Mas o que eu vou ensinar para vocês aqui é como partir daqui para vocês conseguirem buscar as coisas que vocês sabem fazer agora no Photoshop. Bom, o próximo é o laço. O laço é uma ferramenta, essa eu vou mostrar as três, que são três bem diferentes. E é uma ferramenta que é uma seleção rápida, assim, digamos. Ó, a ferramenta laço normal, ela é a seleção livre. Você seleciona da maneira que você quiser. O problema do laço, vocês vão entender o problema do laço, ó. Eu quero selecionar só a cabeça desse panda. Vamos ver se eu vou conseguir? Ó. Não, né? Você tá vendo que, tipo, eu dependo da minha habilidade na minha mão pra fazer essa seleção aqui. Nunca vai dar certo. O laço é o quê? Ele... Nossa, ficou ainda... Porque a difusão tá em 100, ficou horrível. Bota a difusão em 10. O laço é uma seleção que você faz baseado no que você faz com o mouse. E a gente, né, nós somos pessoas só, não somos máquinas, então a gente não consegue fazer uma seleção perfeita, não tem como fazer isso. Esse laço serve para você fazer seleções onde você vai selecionar e aí vai mexer em alguma coisa, depois vai apagar um pouco as bordas para refinar, ou outros tipos de seleção rápida que você não queira muita perfeição no momento que você fez. Depois você ajeita.
É uma seleção, toda seleção você pode movê-la depois que você faz, né? É só clicar dentro e mexer. Esse é o laço normal. Vamos para o laço poligonal. O laço poligonal é mais ou menos a mesma coisa, só que ele faz polígonos, ou seja, você clica uma vez e ele vai fazer um ponto. Aí você vê que andando para o lado, a linha vem junto. E aí você faz um ponto em qualquer outro lugar. E ele faz outro ponto. E você vai fazendo isso até formar o polígono que você quiser, do jeito que você quiser. Também é muito útil, inclusive, quando você vai selecionar algo que é poligonal, mas que não é tão perfeito quanto um retângulo ou quanto um quadrado, e você precisa de uma formação dessa. Então, o laço poligonal é muito útil também, dependendo do que você vai querer usar. Bom, vamos para o próximo, que é o laço magnético. O laço magnético, ele é assim, não é muito usado não, tá? Ele faz uma seleção mais detalhada, só que nem tanto. Ele é mais detalhado do que o laço poligonal e o laço normal, mas ele... bom, eu vou mostrar para vocês mais fácil. Vamos lá, eu quero selecionar a cabeça do panda, esse aqui. Então vamos começar por aqui. Você clica uma vez, você vai andando, eu não estou clicando em nada, hein? E ele vai marcando, tá vendo? Ele mesmo está fazendo os pontos. O Photoshop lê a imagem e identifica onde ele deveria parar para fazer a seleção, tá vendo? Então, ele não vai fazer a seleção perfeita, mas vai ser... se você tiver um contraste bom de cores na sua imagem, você vai conseguir uma seleção razoável. E outra coisa, se você quiser apertar para gerar um ponto, você pode também. Se você achar que o Photoshop não fez o cálculo direito e você achar que deve, você marca. Às vezes ele não faz, depende da sua imagem, depende do contraste, depende de um monte de coisa. Então, tudo vai depender de como o Photoshop também vai calcular e você dá uma ajudinha nele também. Ó, e aí já fez a marcação muito melhor do que a que eu fiz com o laço normal, mas mesmo assim não tá 100%, mas é aquilo, tudo no Photoshop que você requer, principalmente em questão a seleção, recortar e tal, é muito trabalhoso, não tem jeito, é a coisa que mais dá trabalho no Photoshop, é isso. Bom, vamos agora para seleção rápida e varinha mágica. Essas duas são, são as minhas favoritas na hora de selecionar, quando eu quero fazer uma coisa mais rápida. Elas costumam ser muito eficientes, né? A varinha mágica mais ainda, a seleção rápida nem tanto, mas as duas têm coisas diferentes. A ferramenta varinha mágica, ela marca cores, certo? Então, qual a função da varinha mágica? Selecionar cores. Então, se eu apertar aqui no branco, ele vai selecionar tudo que é branco. Sim e não. Por quê? Vocês podem ver aqui em cima que tem essa caixinha de tolerância, e essa caixa determina quantos tons, quantos intervalos de cores, na verdade, né? Ele vai selecionar acima e abaixo do número que eu colocar aqui. Se eu colocar tolerância 0, tá? Ele só vai selecionar aquela cor, ok? Aí a gente vê. Ah, o panda, ele é branco. Então, pô, eu posso botar tolerância 0 que eu vou selecionar o panda todo. Não, senhor. Ele pode ser branco. Mas a gente tem que enxergar que cores são mais do que o branco ou preto, né? Existem mais de 60 milhões de cores. E dentre delas, você pode ver aqui na cara do panda que tem branco, aí tem um branco mais claro, um branco mais escuro. Quer dizer, não podemos dizer mais que é branco, mas de qualquer jeito é branco, né? Então tem diversas tonalidades na cara dele. Eu vou clicar aqui com tolerância 0 para vocês verem, olha só. Seleciona um pontinho aqui só, que é só isso aqui que ele conseguiu achar da mesma tonalidade, certo? Agora, aumentando a tolerância para 20, ou seja, ele vai selecionar aquele ponto e os 20 tons de cores acima e os 20 tons de cores abaixo desse ponto. Ó, olha a diferença que faz. Tá entendendo? E conforme mais você for botando tolerância aqui, mais vai. Isso aí vai ser de acordo... Ó, tá vendo? Ele não pega o olho. Isso vai de acordo com todos os seus... com as suas imagens. Tudo vai variar. Aqui no fundo, por exemplo, no V é verde. Eu vou clicar aqui, ó. Selecionei esse pedaço todo de verde. Se eu colocar maior tolerância, sei lá, 100, e clicar no mesmo lugar, ele vai selecionar mais. Então a varinha mágica é muito eficiente. Se você tiver cores sólidas, é muito fácil. Ela vai selecionar tudo moleza. Agora, se você tiver cores... que nem esse lugar, que por exemplo, o fundo é todo verde, mas tem diversos tons de verde, né? Então a varinha mágica vai ter que ter mais trabalho para selecionar e tal, e você vai marcando. O ideal sempre na hora da seleção é você ter um grande contraste entre o que você quer selecionar e o fundo. Porque dessa maneira é mais fácil você conseguir fazer as ferramentas funcionarem, porque o Photoshop enxerga baseado em cores e contraste. Se as cores e contraste forem muito igual, o Photoshop fica difícil para ele ler isso, né? E aí vamos para a ferramenta... não, aqui ó.
ferramenta de seleção rápida. Essa é muito boa também. Ela faz mais ou menos o que a varinha mágica faz, ela seleciona mais ou menos baseado em cor, só que ela faz como se fosse um pincel. Então, por exemplo, vou selecionar a cabeça desse boneco aqui, ó. Ele está selecionando. Vocês viram aqui que ele chegou e na hora do preto ele parou? Justamente, porque é por cor também. Mas se eu quiser eu passo por cima e vou selecionando. E ele vai expandindo a seleção até onde ele acha que tem que ir. Então, essa ferramenta é muito boa. Tá vendo como ele é eficiente? Sabe? Óbvio que não ficou perfeito, não ficou, mas foi o melhor tipo de seleção que eu consegui fazer aqui. Aí se você vê que tem alguma coisa fora, tipo esse pedaço do tronco que não era pra estar aqui, você vem aqui, ó, no menos, que você te remove da seleção. Ainda tem essa opção, você consegue tirar e tentar ir refinando a sua seleção de acordo com o que você acha que tem que ser. Então eu acho essa ferramenta aqui, a de seleção rápida, a mais... tem um custo-benefício, digamos assim. Ela é muito rápida para selecionar e dá um resultado satisfatório no final. Bom, vamos para a próxima. Ferramenta corte demarcado. Eu só vou mostrar essa porque as outras são para outras coisas não tão usadas assim, né, comumente falando. Então eu vou corte demarcado. Nada mais é do que cortar, certo? Você clica e arrasta e aí você selecionou. Você dá OK. Cortar. E aí corta só isso. Ferramenta de corte simples, não tem mistério. Se você quiser, você pode mexer aqui também, em vez de fazer do jeito que eu fiz. Não tem mistério nenhum. Conta-gotas. É uma das ferramentas muito boas também, principalmente quando você precisa achar uma cor. O conta-gotas, ela tem a opção aqui em cima do tamanho da amostra ser de ponto ou fazer uma média das cores. Isso é muito bom quando você vai fazer coisas de healing, né, que a gente diz, que é consertar algum ponto, que tem alguma mancha, alguma coisa, que você quer utilizar um pincel para mesclar melhor. Então você usa isso aqui, bota, por exemplo, no 31 por 31, vem aqui na cara do panda, você vai ver que ele escolhe uma cor que tá vendo aqui? Não é branco, né? É uma mistura e tal, e que provavelmente ficaria bom em qualquer ponto do rosto dele se você fizer direito. Então, obviamente, você pode vir aqui na Point Sample também e clicar em qualquer lugar, tipo preto, por exemplo. E aí ele vai marcar preto aqui. Marrom, tudo isso aqui. Ferramenta conta-gotas, né, conhecida de diversos programas. Quase todo programa de edição de imagem tem isso, até o Paint tem. Bom, vamos lá. Esse aqui são as ferramentas mais, assim, digamos, elaboradas do Photoshop, né? Na verdade, essa aqui é uma delas. Que calcula muito, traz coisas incríveis. Essa aqui é a primeira dela. Eu vou passar bem de leve por essas ferramentas, porque elas são muito mais complexas do que eu vou mostrar para vocês aqui. E vai ter alguns tipos de imagem que nem dá para usar esse tipo de ferramenta, mas eu vou fazer o melhor para explicar para vocês. Ó, recuperação para manchas. Você está vendo que ele faz uma bolinha e sempre deixa marcado a Content Aware, certo? E o que isso aqui faz? Você pinta mesmo, de pincel, ou um ponto, ou o espaço que você quiser. E o Photoshop vai calcular o que você quer fazer ali. Isso aqui, tá, foi feito para você remover manchas ou coisas que não deveriam estar ali. Tipo uma espinha, uma sujeira em alguma parede, por exemplo. E não, por exemplo, eu quero remover o olho do panda. Vamos ver se vai dar certo. Deu. Tá vendo como é que o troço faz? Por quê? O Photoshop vem, você faz a sua marcação e ele calcula tudo que está em volta. E ele fala, pô, vou pegar esse modelo que está em volta e vou trazer para esse ponto que você mostrou, porque é isso que ele entende que você quer quando você faz isso. Por isso que funcionou remover o olho dele. Tá entendendo? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, essa parte aqui do tronco. Eu quero tirar isso daqui. Sumiu. Tá vendo? É isso que ele faz. Olha isso, que incrível. Essa ferramenta aqui é poderosíssima, é uma das mais fortes, é a que é usada para limpar a pele, né, e tal, é muito, muito forte essa ferramenta aqui, tá? Bom, vamos partir para a próxima. Pincel de recuperação. Esse aqui é parecido, só que não. Você vê que apareceu um alvo ali, isso aqui é o Alt, quando você aperta o Alt aparece esse alvo. O que ele faz? Ele toma como amostra um ponto, pá, e ele vai trazer isso que você fez, esse ponto, para outros lugares da imagem. Por exemplo, você está vendo aqui que eu estou marcando? Você viu o que ele fez? Ele não pintou simplesmente do jeito que estava aqui, até porque a tonalidade de cor está diferente. O Photoshop calculou, baseado na minha amostra, o que eu quero ali, entendeu? É isso que o Photoshop faz. Por isso que essas ferramentas são tão fortes, porque é onde o Photoshop pensa muito na hora de fazer, né?
Bom, eu vou parar com essas duas por aqui. A correção, a olho vermelho, simplesmente clica em cima do olho vermelho e some o olho vermelho para corrigir de foto. E essas outras são um pouco mais específicas. Com essas duas aqui você já consegue fazer quase todas as correções que você precisa. Bom, próxima. Ferramenta pincel. Bom, eu só vou mexer no pincel nessa ferramenta aqui. Pincel é a ferramenta mais famosa do Photoshop, né? Vou até adicionar camada nova aqui para poder mexer com o pincel. Pincel é aquele negócio, né? Escolhe uma cor. Vermelho. E pinta. Não tem mistério algum no pincel. Assim, ele é uma ferramenta extremamente complexa. Eu falei que não tem mistério nenhum, mas na verdade tem. Ele faz tudo. O pincel deve ser a ferramenta mais usada no Photoshop. Por quê? Para começar que a gente tem a opção de tamanho e dureza aqui, né? A gente pode mexer o tamanho do jeito que quiser. A dureza, se a gente colocar... A dureza estava no 100. Se a gente colocar a dureza no 0, olha a diferença. Só por ter mexido na dureza do pincel. Além disso, nós temos um modo de opacidade e fluxo, o que muda também a estrutura do pincel. Eu vou botar na dureza 100 de novo. Vou botar a opacidade em... Bom, vou botar a opacidade baixa, só para vocês verem. Depois eu mudo o fluxo. Ó. Ele deixa o seu pincel transparente. Você tem mais essa opção, mais essa versatilidade. Se você mudar o fluxo, botar o fluxo para baixo, também olha só como é que fica. Olha só a versatilidade dessa ferramenta. Fora que existem trocentos milhões de pincéis personalizados e criados. Você pode criar o seu pincel. Existe uma opção aqui de criar o pincel, certo? Então é uma ferramenta completíssima, faz de tudo e todos os efeitos que você pode adicionar numa foto ou numa imagem de qualquer coisa, você pode fazer com o pincel também. É uma ferramenta fantástica. Bom, vamos para a próxima, que é a ferramenta Carimbo, conhecida como ferramenta clone também. E é basicamente o que? Você aperta o Alt para criar o alvo, igualzinho a outra lá. Seleciona alguma coisa e ele simplesmente vai copiar e acabou, ok? Então vou selecionar aqui a área do olho do panda. Oh, não foi, tá? Não, porque eu tô na camada vazia. Vamos lá. Olho do panda. Olha lá, criou o olho do panda. Mas se eu botar a dureza em 100%, que aqui tá 0, olha só como é que fica. Ele faz exatamente o que eu copiei. A ferramenta clone é muito usada também para você repetir padrões, certo? E o legal da ferramenta clone é que ela não copia só aquele ponto que você fez. Ela vai copiando, você tá entendendo? Tipo, você botou o olho, vai arrastando, ela vai mapeando a área para trazer outros padrões. Isso é muito bom para copiar padrões que você precisa, que tem que ser exatamente iguais. E essa ferramenta é muito forte, é uma das mais famosas também, né? Bom, pincel do histórico. A pincel do histórico é muito boa, principalmente se você já errou alguma coisa, digamos assim, eu peguei... Bom, a próxima ferramenta é a borracha, mas vocês sabem, borracha vocês sabem como é que é, né, cara? Clica e apaga, tá? Eu apaguei esse pedaço aqui, aí eu fiz errado. Vai na ferramenta do pincel do histórico e traz de volta, meu amigo. Ela é muito legal essa ferramenta, porque inclusive além de trazer de volta isso, você traz de volta qualquer coisa, qualquer efeito que você fez, se você quer voltar, você consegue com essa ferramenta. Então, muito boa. A borracha não tem mistério, né, galera? Pagou, né? Acabou. Não tem mistério a borracha. Lata de tinta e ferramenta degradê. Bom, para essas aqui, eu vou adicionar uma camada nova, porque não funcionam muito bem em fotos, né? Criar camada nova e a lata de tinta, como no Paint, como qualquer outro programa de edição, clica, pintou tudo numa cor só. Não tem mistério nenhum. A ferramenta degradê é mais complexa, mas também não tem muito mistério. Você tem alguns tipos de degradê, que você pode escolher o formato deles, que estão aqui. E você tem o degradê, que são as cores que você quer. Você pode adicionar quantas cores você quiser no seu degradê. E clicando 2 vezes em cada uma dessas, você muda a cor, certo? Então, é uma ferramenta muito boa, inclusive, principalmente para começar projetos. Você faz um degradê no fundo e começa a trabalhar em cima dos projetos que você quer. Então, é uma ferramenta muito útil e muito usada. O degradê está na moda, todo mundo bota degradê em suas artes e realmente fica mais bonito do que simplesmente uma cor sólida. Aí você clica e arrasta, você vai fazer a linha e essa linha vai gerar o seu degradê. Muito simples e muito legal, muito bonito, né, que fica. E o degradê pode ser no jeito que você quiser, pode vir pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá. E aí você monta o seu degradê da maneira que você achar melhor. Bom, ferramenta desfoque, nitidez e borrar, tá? As três são muito legais, mas não tão usadas assim, mas sei lá, eu acho que poderiam ser mais. Eu gosto dessas ferramentas.
Vamos na desfoque primeiro. A desfoque basicamente é isso. Desfoca a sua imagem. Você vem aqui na resistência que está em 50% e ajeita da maneira que você quiser. Quanto maior a resistência, mais desfoque ela vai fazer com menos cliques. Quanto menor a resistência, menos desfoque vai fazer com menos cliques. Então, vamos lá. Vamos chegar aqui perto do olho dele. Vamos desfocar esse olho aqui. Olha só a diferença. Você está desfocando o olho. É só isso. Tá? É um pincel que desfoca as coisas. E isso é muito, muito útil, tá? Você pode achar que não, mas isso é muito útil, ok? E com mais resistência, mais desfoque você causa. Vamos lá para o próximo? Nitidez é ao contrário. Ela deixa mais nítido. Por exemplo, esse fundo aqui está borrado. E eu quero dar mais nitidez nisso. Óbvio que não vai ficar perfeito, porque é muito mais fácil você desfocar as coisas do que você dar nitidez. Mas olha só o que o Photoshop está fazendo lá atrás. Está tentando trazer de volta a nitidez da imagem, certo? Estão vendo a diferença que eu consigo trazer? É um pouco sutil. E essa ferramenta eu nem aconselho usar tanto, a não ser que você tenha algo muito específico para isso, porque ela acaba deixando muito ruído na sua imagem. Então, só se tiver... Assim, até hoje o Photoshop não conseguiu arrumar uma ferramenta que definitivamente fizesse sair o desfoque da foto original. Né? Você tirar uma foto, ela ficou borrada, você consertar. O Photoshop ainda não conseguiu isso, até porque isso é muito difícil. Próxima ferramenta, borrar, mesma coisa, resistência e tal, e essa é mais usada. Você borra a sua imagem, olha só, você faz, né, essas modificações na sua imagem, manipulando ela de outras maneiras, olha só que legal. Então, é uma ferramenta mais interessante artisticamente falando, dá pra fazer diversas coisas com ela, né? Ok, vamos embora. Beleza. Vamos lá, subexposição, superexposição e esponja. A subexposição... eu vou botar sempre no 100 porque pra gente ver com mais facilidade. A subexposição ela clareia a sua imagem, ela expõe mais luz, né? Então se você chegar aqui, olha só o que está acontecendo. Ela bota muita luz em cima da imagem, certo? E a ai meu Deus, como é que é o nome do outro? Essa aqui é a superexposição, né? Não, superexposição. Superexposição é o contrário. Ela escurece. Então, essas ferramentas são muito usadas. Essas são muito usadas, as duas. Uma para clarear áreas que estão mais escuras, de uma maneira mais pontual, né, do que você usar simplesmente um ajuste de camada que faça tudo. Por exemplo, para tirar a olheira, é muito boa essa de subexposição. Você clareia um pouco as olheiras das pessoas. E a subexposição para você colocar... A superexposição, desculpa, para colocar... olheiras ou deixar partes mais escuras, dar uma aparência de sujo, dependendo do que você quer fazer. Então, são duas ferramentas muito usadas. E a outra, a esponja, o que a esponja faz? Ela absorve cores, tá? Ela tira a saturação. Então, se eu vir aqui nesse verde com a ferramenta, a esponja, você tem duas opções, remover saturação ou saturar. Com a remover saturação, você pode vendo que eu estou tirando a saturação do verde. Tá ficando preto e branco, tá vendo? Olha só, que interessante, né? Então, novamente, isso aqui é muito útil dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo. Essa ferramenta é muito legal, eu gosto muito dessa ferramenta. E aí a gente tem a outra opção que é saturar, que você pode vir aqui nesse verde e deixar ele mais forte, olha isso. Vocês podem ver que eu não estou adicionando cores não, tá? Nem luz, eu estou aumentando a força daquela cor ali. Então, muito legal essa ferramenta também. Bom, ferramenta caneta, tá? A caneta é ferramenta polêmica. É o mínimo que eu posso dizer, é o melhor que eu posso dizer para vocês. Ela é a ferramenta mais usada para fazer seleções perfeitas. O problema é que demora muito tempo. Você fica muito tempo trabalhando em cima das suas imagens. Não é fácil. A caneta funciona basicamente da seguinte maneira. Você faz um ponto, depois você cria outro ponto e sem largar você arrasta e você vai fazer uma curva. Certo? E essa curva fica da maneira que você quiser. E depois que você larga, você pode mover, né, os pontos da maneira que você quiser. Dentro da ferramenta caneta tem essa aqui na verdade. Essa ferramenta aqui faz você poder mover da maneira que você quer os pontos da caneta, né? E modificar depois. Vocês podem ver que ela é uma ferramenta gigante, assim, digamos assim, né, que faz muita coisa, mas não é muito fácil de trabalhar. Requer habilidade, requer conhecimento, mas muito mais habilidade também e visão matemática, eu digo assim, porque você tem que ter a visão de o ponto que você vai puxar, a alteração que vai fazer. Não é uma ferramenta simples, na verdade deve ser a ferramenta mais complexa do Photoshop, se você quer saber, né? Eu acho que é a ferramenta mais complexa do Photoshop e a mais completa também, né? Bom, vamos para o texto.
Ferramenta texto horizontal, texto vertical, é a mesma coisa, a diferença é que uma faz deitado, outra faz em pé. Basicamente, faz texto. Clica, escreve qualquer coisa. Pandas. Certo? E aí, dentro do texto, você pode mexer no tamanho, você pode mexer no tipo de letra, que dependendo da fonte, que vai ter umas coisas diferentes ou não, você pode alterar a fonte para o que você quiser, certo? Você pode mudar a cor, né? Uma ferramenta básica de texto presente em quase, até no Word tem ferramenta de texto mais ou menos assim, ok? Beleza. Estamos terminando, hein? Estamos chegando, foi rápido até. Eu vou pular essa ferramenta aqui porque ela é junto da caneta, então não vale a pena a gente dar uma olhada. E a ferramenta das formas, né? Você pode ver que tem diversas formas aqui, retângulo, retângulo arredondado, elipse, não sei o que, um monte de coisa. Todas são iguais, tá? A única coisa que muda são as formas. Então eu vou pegar a ferramenta retângulo e vou mostrar para vocês. Sempre deixa a opção Shape marcada, porque nessa opção Shape ela vai fazer um objeto e não vai fazer uma imagem. Qual a diferença do objeto para uma imagem? A imagem ela vai ficar achatada na sua camada e você não pode mudar muito ela e ela vai estar junto com a sua camada e com o que tiver atrás ela vai ficar junto. Então não é legal isso. O legal é a gente ter uma camada só para trabalhar isso. Então vamos lá. Clica e arrasta, criei um retângulo, certo? E aí isso aqui a gente vai trabalhar muito junto com a ferramenta mover, que vai mover o seu retângulo da maneira que você quiser e aumentar e diminuir o tamanho dele da maneira que você quiser. Esse tipo de imagem aqui é o que a gente chama de vetor. Você pode aumentar o tamanho dela infinitamente, certo? Que não vai alterar a qualidade. E você pode ver que criou-se uma camada aqui, né? Vou aplicar a transformação. E nessa camada você clica duas vezes. Na verdade você tem que estar com a ferramenta retângulo selecionada. Você pode clicar duas vezes e abrir os estilos de camada e aplicar todos em cima dele. Eu não vou fazer isso agora. Eu vou fazer uma aula só para falar sobre estilo de camada, tutorial básico também. E o retângulo, você pode clicar duas vezes e mudar a cor, né? E antes de criar, né? Depois de criado já foi, você pode selecionar o tamanho, pode selecionar se vai ter algum traçado em volta dela, por exemplo, botar um traçado azul. Pode selecionar diversas coisas na sua imagem. Coisa esquisita. É porque o stroke está gigantesco. Idiota. Olha só. O stroke é o traçado, né? O stroke está em 288 pontos. A gente tem que botar o stroke bem menorzinho para ficar... assim, agora vocês entenderam. E já vem tipo um negócio, uma moldura. Então é interessante. E novamente, todas as ferramentas aqui dentro são praticamente iguais. Só muda o formato dos seus desenhos. Galera, chegamos no final. Eu acho que a gente deu uma passada muito boa pelas ferramentas básicas. São muitas ferramentas e com esse tutorial você já consegue partir daqui pra frente com Photoshop tranquilamente, obviamente vendo os outros tutoriais também, né, sobre camadas, sobre várias coisas. Então assistam os tutoriais básicos se você ainda não viu, tá lá no canal, também tá aqui uma lista de reprodução que eu fiz. Esse é o 6º vídeo, eu não sei quantos vão ter, eu vou fazendo até eu achar que eu já passei por todos os básicos do Photoshop. Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos toda semana de Photoshop, de YouTube, de diversas coisas. Não esqueça de deixar o seu gostei, e deixar o seu like se você gostou desse vídeo. E curtir nossa página no Facebook, facebook.com/OEstúdiopirata. Mandem suas artes lá, eu sempre tô olhando, comentando, a gente sempre tá interagindo lá na página do Estúdio Pirata. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!